Atenção, pessoas ligadas ao bom humor. Em 5 segundos, Vai começar. Risotrio. Agora na Rádio Globo. Risotrio. Está começando Risotrio. É Risotrio. Oferecimento Bronstein, sempre perto de você. Vamos nessa, Brasil! Clássico, vamos nessa! Começando mais um Riso Trio! É isso, e hoje, mais do que especial, estou com Alice Porchat, Beteles, Carol Zanck, o nosso MC Douglas Cordeiro e tem Porchat em dobro aqui na mesa, porque sim, hoje recebemos Fábio Porchat! Olha lá, olha quem está aqui. O lado bem-humorado e o lado mal-humorado. Exatamente. O yin yang do humor. Exatamente. Os dois é como se tivesse uma pessoa normal, só que basicamente, uma média. Né? Fábio, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui. Conte comigo sempre. Brigadaço, e vamos chamar a vinheta, porque hoje sim é dia de Entre Risos. Entre risos. Olha que vibe gostosa. Eu Um adorei champanhe com isso morangão aí. aqui agora. É, me faltou. Clima, né? Produção. Porra. Vambora, vamos começar o nosso Entre Risos com o Fábio Porchat aqui com a gente. MC, vai que é tua. Belezinha. Bordões e bordões. Prazer. Prazer ter Boa. Fábio Porchat aqui com a gente. Fabinho, eu vou começar explicando pra você como é que vai funcionar esse Boa, programa aqui. isso que é importante. É porque tem uma loucurazinha rolando. Que tem uma entrevista. Você vê de mas cueca? É igual o vídeo do Porta aniversário, né? Começa uma loucura coletiva aqui. Não, na verdade tem uma entrevista rolando sempre, mas jogos de improviso podem aparecer a qualquer momento. Eu tô aqui com a minha campainha, ela vai funcionar, entendeu? E eu já vou começando fazendo uma pergunta aqui. Boa. Muita gente acha que o marco do início da sua carreira é a entrevista, a famosa entrevista do Jô. Exatamente. Com a camisa de Portugal lá e tal. Depois, eu já sei até que você chegou a conhecer os bastidores da Globo, os normais, mas daí até o início da sua carreira, teve muitas outras coisas que muita gente não sabe. É isso, eu me formei na escola de teatro, né? Digamos que você, no Jô, teve o ímpeto de decidir o que você queria. Perfeito. Né? Mas tem aí, vamos lá. Cal, Paulo Gustavo, Magela, Infraturas, Caetano Veloso, Casa da Gávea. Conta um pouquinho aí pro pessoal que não sabe. Pois é, na verdade o Jô foi em 2002, faz exatos 20 anos. 20 anos. Que eu vim pro Rio pra ser ator. Foi um ano curioso, assim, porque é o ano que o Jô também se foi, né? E 20 anos, assim, o marco, 10 anos de Porta dos Fundos. Então tem uma coisa meio louca, assim. E aí quando eu vim pra cá, em agosto de 2002, aliás, agosto é um mês que acontece muita coisa na minha vida, tudo meio importante acontece em agosto. Até o aniversário do Vasco é em agosto. Mas é meu aniversário de namoro, quando eu vim pro Rio, é quando eu entrei na Cal, é quando estreou o Que História é Essa, é quando estreou meu programa da Record, tem muita coisa que foi acontecendo em agosto. E... Será que não é porque você fica os outros meses só em casa? Sai agosto é que a coisa vai. Pra ver Quando se... Porta dos Fundos começou, foi em agosto também, tá vendo? Muita coisa. Mas aí quando eu vim pra cá, eu vim pra fazer escola de teatro. Então me formei em 2005 na escola de teatro, entro em cartaz, fico um ano em cartaz com o Paulo Gustavo com uma peça nossa, de fracasso retumbante, mas uma peça muito divertida, muito animada. Claro, 2 moleques que saem da Cal. Ninguém vai ver essas pessoas, né? Acho que a gente não veria essas pessoas também. E aí, um ano depois, o Maurício Sherman, que era o diretor do Zorra, foi assistir. Ele ia assistir a peças, né? Ele ia assistir peças pra descobrir talentos e tal. E ele me descobriu como roteirista. Ele ali falou, você quer vir escrever pro Zorra? E eu falei, não. Porque o Zorra... Não, obrigado, tô bem aqui. O Zorra Total era a coisa que eu mais odiava de humor, assim. Eu achava aquilo horroroso. Eram piadas do século XII a.C. Não foi em agosto. Se fosse em agosto, você teria aceitado. E aí eu falei, cara, é muito ruim. Fiquei na minha cabeça. Só que o que eu pensei foi, eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar, porque daí lá dentro da Globo, uma vez dentro da Globo, eu vou conhecer gente e saio do Zorra. E foi isso que aconteceu.
Só que o que eu não contava é que eu ia amar escrever pro Zorra Total. Foi a minha pós-graduação, na verdade. Porque, primeiro que tudo bem, eu tinha me formado como ator, mas não tinha nenhum curso de roteirista. Eu escrevia peça, eu fazia uns esquetes, eu escrevia... na verdade, eu nem sei o que eu escrevia, porque eu ficava escrevendo durante a madrugada, assim. Quando eu vou pro Zorro, eu descubro como é escrever com gente, com pessoas. E aí você descobre que tem gente que escreve melhor que você, tem gente que escreve pior, tem dia que tem gente que pega a sua piada e faz uma melhor, tem gente que pega a sua piada e melhora, tem gente que tem ideias horríveis, mas você não pode falar a sua ideia é um lixo. Você tem que falar, interessante, e tentar descobrir naquela ideia qual é a plantinha que nasceu no lodo pra você ter uma ideia. Então eu comecei a escrever com gente e comecei a entender como é escrever. Então foi uma aula, porque eu escrevi com muita gente muito experiente, tipo o Bernardo Jablons, que era um cara... que era professor do tablado, um cara incrível que escrevia há muito tempo. Então, gente legal. E foi lá no Zorra que eu conheci o Cláudio Torres Gonzaga, que era o roteirista final do Zorra, e que me chamou pra fazer stand-up, que na verdade me viu e falou assim, cara, você conta umas histórias engraçadas, você já fez stand-up? Eu falei, eu não sei nem o que é isso, eu nunca tinha ouvido falar em stand-up. Aí ele falou, então, é um comediante, sem figurino, sem nada, que tá lá no palco, conta umas coisas engraçadas. E aí eu falei, olha, eu acho que eu tenho um texto sobre isso. E olha, é curioso, eu tinha escrito, à mão, até hoje eu tenho isso guardado, o meu primeiro stand-up que eu tinha escrito sem saber o que era um stand-up. Que maneiro. Eu escrevi uma coisa que era falando sobre gente chata. E aí não era eu, mas era uma persona. E aí eu dei pra ele o caderninho. Ele pegou o caderno, leu e falou, isso é stand-up. Escreve isso, bota no computador, isso ajeita e faz lá. E aí eu fui, em 2006, me apresentar, não em agosto, mas em outubro. Eu fui no... Mas ensaiou agosto. Fui nesse barzinho ali na Barão de Ipanema. E aí eu cheguei de short, chinelo e camiseta. E eu lembro que o Cláudio falou pra mim assim, mas por que você veio de chinelos? Eu falei, ué, não era, mas não pode. Eu tô no Rio, você falou que não era com figurino, não né? pode fazer de chinelo. Então, a partir daquele dia, eu só fiz de chinelo todos os stand-ups da minha vida. Eu falei, Você não manda em mim. É tipo isso. Aí quando falaram que eu não podia, eu falei, não, agora é que como é que eu não posso? Eu faço o que eu quiser, vocês estão todos loucos. E aí eu fiz a primeira apresentação ali como stand-up em outubro de 2006. E deu certo, funcionou, fiquei tenso, nervoso. Mas não tinha era só família amigos. assistindo. Não, eu nem chamei família. Eu nem sabia o que era. Eu ia estar lá, eu ia lembrar, mas Mas não era eram os amigos, na verdade, deles, assim, eles chamaram os amigos. Eu não sabia nem o que era, eu vim de um lugar, fui pro outro, como eu sempre faço, tô sempre em trânsito. E aí eu cheguei lá, decorei, fiz, as pessoas riram, falaram, pô, engraçado. Aí o Cláudio falou, mês que vem a gente vai fazer uma outra, escreve um texto diferente. Aí em novembro eu fiz um outro. E aí ele falou, olha, consegui em dezembro, toda quarta-feira, que a gente se apresentasse como Comédia em Pé, num bingo. Que era um bingo na rua da casa da mamãe, que agora é um hortifruti, era um bingo ali. E aí a gente foi no bingo e se apresentou toda quarta-feira. Eles davam um dinheirinho qualquer, mas era de graça pro povo do bingo. E a gente fez. E aí o cara falou, então vamos fazer o seguinte, então vamos entrar em cartaz? Então, em janeiro de 2007, eu entro em cartaz. E aí que eu digo que eu comecei mesmo ali a fazer stand-up, que é o que me trouxe até aqui. Então, o programa do Zoológico foi sensacional e fundamental. Mas pensa, de agosto de 2002 para janeiro de 2007, quando eu começo a fazer stand-up, porque daí eu já tô escrevendo, tô narrando, aí eu já tenho salário, porque daí eu tô ganhando aí fazer. Então é muita coisa que acontece, né? Mas aí foi bom porque eu abri duas frentes, assim, como roteirista e como ator. E dentro da coisa de ator, eu descobri esse lado stand-up, que foi o que eu me descobri. Eu lembro que o Paulo Gustavo foi me assistir já no meu show solo, acho que tipo 2012, assim. Ele foi me ver e terminou, ele falou assim, Fábio, fiquei muito feliz porque você achou o que você sabe fazer. Porque eu não sei fazer sotaques, personagens diversos. Imitar gente, eu não sei. Então eu não achava muito o meu lugar. E quando eu achei o stand-up, não só era o meu lugar, como era uma coisa nova, era uma coisa diferente. Claro que não é novo, Zé Vasconcelos já fazia stand-up, Jô Soares, tipo. Mas eles contavam caos, contavam piadas já conhecidas e tal. Esse stand-up, que o comediante é dono do seu próprio texto. Você faz, aquela piada é minha. Isso era uma novidade. Não
momento em que vinha o YouTube muito forte, veio. Então era uma novidade, era um estilo novo de fazer. Tanto é que a gente passou 10 anos fazendo comédia em pé, explicando todo o início do espetáculo o que era stand-up. era? Comediante se apresenta sem cenário, sem figurino, não tem piada conhecida. Que era pro público entender o que tava acontecendo. Que o cara pagava o ingresso, chegava eu de chinelo e fazia uma piada. O cara né? Então, mas ali ele falou, você agora é isso que você sabe fazer, é isso que você tá fazendo. E é onde eu me sinto muito bem. Que é contando as piadas do meu jeito, lógico, é sempre uma persona, o Paulo Carvalho fala isso, é quase você meio grau acima, né? É você, só que no palco. Então você cresce, você fala diferente, você tá ali empolgado, e é isso que o meu texto engatou com a minha performance do stand-up, e é um negócio que eu adoro fazer. E é num ritmo alucinante o stand-up. E isso é muito bom, porque o meu ritmo é alucinante. Eu falo muito rápido, eu me mexo. Então o meu stand-up é muito sem respirar. Tanto que as pessoas terminam, elas respiram aliviadas. Elas falam, meu Deus, passou 1h10 falando sem tomar uma água, sem dar uma pausa. A pipoca murcha, nem deu tempo. Né? As pessoas não conseguem, elas riem sem parar. A gente fez uma medição agora nesse meu novo show de stand-up, são uma risada a cada 10 segundos. Uau! Durante 1h10. Aqui no Risotri é uma a cada 10 programas. Estamos indo bem. A Indo gente... bem. Bom, acabou já o cada um tudo respondido. A gente tá no nicho das pessoas que não curtem tanto rir. No nicho, porra. Que gosta mais de viver a vida solta. Sofrendo. É isso. Mas então, sofrência Fábio, sofrência sem ponta. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Falta gente. Então, vou aproveitar o gancho que você falou, esse negócio agora de salário. O que é? Como é que... Brincadeira, não é essa pergunta, não. Você tava falando um pouco, assim, logo da tua primeira peça com o Paulo Gustavo. Foi fracasso e tal, não sei o quê. E vai muito no mote que eu queria te perguntar. É assim, você tem uma carreira, porra, com vários sucessos, atuando em várias coisas. E, cara, tem alguma coisa que você olha pra trás, assim, e fala, puta merda, cara, como é que eu pude pensar em fazer um negócio desse? Vira aqui. Desastre. Não, isso aí espera mais uns 40 minutos pra ele. Ah, tá. Não, tem, lógico que tem. Mas tem uma coisa... Mas eu Não que se arrependa, eu não vou falar arrepender que não é que isso. parece discurso de eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Mas o Big Brother, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, tudo que eu fiz, mesmo as coisas que eu olho e falo, ai, que tristinho, de verdade foram me moldando e eu fui aprendendo. Você tem que bater com a cara no muro pra chegar em alguns lugares. Total. Então é natural. Mas eu olho umas coisas que eu fiz já e fico com uma vergonhinha. Mas um dia me perguntaram no Pânico. Me perguntaram, quando o Pânico ainda era uma outra coisa. Me perguntaram. Agora tá um Pânico. O que você fez que você acha pior e tal? E aí eu falei. E foi muito doido, porque eu falei de boa, porque eu realmente achava que eu tinha feito mal, achava que era um produto ruim e tal. E muita gente mandou mensagem assim, poxa, Fábio, eu adorava isso. Nossa, que pena que você não gostou. E aí eu pensei, olha que burrice. Pois é. Pra que eu vou dizer uma coisa ruim que eu fiz? Sim. Deixa o público achar. Tem gente que acha bom uma coisa, tem gente que acha bom outra, que acha ruim uma coisa. Então eu guardo pra... Aí eu aprendi essa lição porque eu falei uma coisa e muita gente que adorava aquele produto falou, poxa, eu adorava, eu me divirto tanto. Aprendeu a lição? Disse, não. Tá falando Não, quê? mas ele tem que perguntar mesmo. Eu aqui pensei... Tem razão, assim. Não vou ficar falando que é ruim, porque o público, o fã, ele gosta de tudo, ele acha divertido, ele se diverte com algumas coisas. Se eu digo isso aqui é ruim, aí o público começa a desconfiar de outras coisas também. Exato. Isso aqui não é ruim. Não, porque assim, é também. muito mais no sentido da gente... Porque a gente consegue acompanhar você e ver várias coisas que a gente gosta. Mas só que assim, não precisa dizer o que é, né? Mas pra galera, viu, gente? Até o Fábio tem coisa que ele fez que ele não gosta. Não, mas tem mais um monte nessa de vibe. coisa, Ele jamais vai Você já falar. fez mas teatro enfim. infantil? Já fiz. Ah, então, a gente Pronto. entendeu a Ah, resposta. Tamo por aí. Mas esse eu posso falar, porque esse ninguém que viu gostou. Eu fiz durante a minha época de cal. Nem as crianças. Esse da minha época de cal, ali de 2002 a 2005, eu fazia teatro infantil de graça no Bar World. Nossa, eu também Caramba. fiz muito. Ali, no Na praça. céu aberto. Aquela praçona E que era lotava. aquelas peças merda, tipo, Meninas Superpoderosas versus Aladdin. Aquelas coisas assim. Aleatório. Alice no País das Maravilhas Era com o uns- Rei Leão. Uns feat muito doidos. Exatamente. Mas negócio que isso é uma exatamente. junção muito bizarra. Vamos lembrar que no cinema brasileiro a gente já teve Detetive Faustão e o Malandro, né? Então vamos devagar aí. Que também... E deu público. E deu público. Deu Mas- público. Mas essas peças infantis eram muito ruins. Aí eu fazia assim, eu cheguei a fazer em outros lugares, não Estágio, só no né? Aquela Bar pra World. fazer hora extra. E o Bar World, em 2002, era mais longe que hoje. Porque hoje ainda tem civilização lá. Ah, Naquela época não tem, tinha. né?
E era nada. domingo, 2 da tarde, a céu aberto. Eu lembro de... Tudo tinha mato. churrasco lá na casa da minha tia, eu não ficava porque eu ia pro Barro World viver o excelente personagem Isso é Scar. teatro, irmão. Isso é teatro, pô. E não ganhava um centavo com aquelas fantasias horríveis e fazendo mal. E era no meio da ruinha ali que as pessoas passavam. Então, de um lado era o palco com as crianças vendo, do outro lado era passagem. Então, E enquanto aí- eu tava me trocando, passava gente. Outras crianças falavam, mamãe, o Rei tá pelado. Então tinha essas situações assim. Então isso foi horrível. Mas eu também acho engraçado. Sim. Acho que a gente tem que lógico. passar por isso. Eu seguro aprendizado. minha mão na Agora, sua. né? Agora é engraçado. Não, mas no fim das contas, aquilo que o Chico fala, né? A comédia é a desgraça de ontem, né? A tragédia de ontem é a comédia de hoje. Então na hora eu não achava graça, achava triste, horrível fazer aquilo. Mas conheci gente, fiz. Foi dali que eu fui, no fim das contas, Foi mais um passo. mais Foi um mais um passo, passinho mais um triste aprendizado. na direção do abismo, talvez. Talvez. Um pouco de lama no pé? Provável. Muito. Eu fiz também no Barro World essas peças, e aí eu fazia o Chaplin, eu tava me trocando, e aí passou uma mãe com a criança. Douglas, O desculpa. Chaplin. Aí eu tô Ele de imaginando. bigode, Eu tô imaginando. Petulância. E eu conversando com o diretor, a criança passa e fala: mãe, o Chaplin tá falando. Acabou tudo. Já era. Bem, tudo. espero que E você era tenha muito largado essa sufocante. área. Não. Né? Não, hoje eu faço outras coisas, mas enfim. O Vamos problema lá. de fazer o Chaplin, como no The Office tem essa piada que é maravilhosa, é que se você tira o chapéu, você vira Hitler. Exatamente, é o Hitler. É o Nossa, perigo. maravilhoso essa Total, referência. Isso É o ótimo. perigo. Muito bom. Ô, Fábio, essa fase durou pouco, ainda bem. E aí você... Ufa! Foram só 3 anos, ninguém viu. Apenas. E aí você realmente foi acumulando sucesso atrás de sucesso. E com a exposição, a gente sabe que também vem os hates. Vem aquele, Sempre. né? Eles estão ouvindo a gente, um beijo. Ei, beijo! E aí eu quero saber se você também lida da mesma forma com os haters. Se você, tipo, tá com foda-se mesmo. Não é possível que nossos 4 ouvintes sejam haters. Um é a mamãe. Não dá. Verdade. Não, eu sou um pouco esquisito nesse lugar, porque eu adoro ir atrás dos haters. Você gosta? Eu É investigo eles. Mentira! Eu não respondo. Eu ouço, vou lá Você atrás. segue Tel Becker. Sigo. Eu vou, vejo. Aí muitos deles, assim, não tem nenhum seguidor, não seguem ninguém, que é tudo muito robô, tem muito robô, assim. E tem lá umas pessoas que assim, você é um imbecil, tem que morrer. Aí você vai lá, família, filhos e Jesus. Caramba, curioso, assim. Eu vou atrás, porque tem uma coisa que é o seguinte... As pessoas são muito precárias, as pessoas são muito tristes. Elas querem fazer parte, elas querem pertencer. Muita gente fala mal de você e se você vai falar bem, a pessoa fala, eu adoro você. Acontece muito isso. É. De você... Porque elas querem atenção, elas querem um abraço. As pessoas só querem um abraço, a verdade é essa. Tirando os 10% que são maus mesmo, que daí são pessoas ruins e tal, as outras pessoas, elas só estão perdidas no mar da angústia, A gente é muito insignificante. O ser humano... Lindo. É porque o ser humano é profundo, né? insignificante. São 8 bilhões de pessoas É que estão verdade. vivendo agora ao mesmo tempo. Ninguém significa nada. Ninguém vai lembrar da gente daqui 3 gerações. Pode ser que lembre, porque a gente tá aqui na rádio falando. Porque eu sou conhecido. Mas que pergunta pra alguém. Pergunta pro meu primo quem é Golias. Ele não sabe quem é Golias. Golias era o maior de todos os tempos. Pergunta quem é Chico Anísio. Não sabe. Pergunta quem é. Pode perguntar de alguém que exista agora, que Igual a esteja Copa, fazendo. por exemplo. As pessoas não têm a menor noção dos jogadores antigos. Imagina, o Zagallo é o velho técnico. Ninguém sabe que era o maior craque da Copa Pois do é. Mundo de 58, que foi um puta gênio. Então a gente é insignificante, é muito difícil lidar com a insignificância. E a rede social dá a falsa sensação de que a gente tem algum tipo de importância. Isso, exato, uma relevância. Então né? eu vejo Só muita porque gente falar assim, não gostei de... Parei de te seguir. Como se isso fosse muito importante, fizesse alguma diferença. Eu não digo nem pra mim. Tudo bem, eu tenho milhões lá de seguidores e tal. Mas pra qualquer, de um modo geral, se você for ver, é muito triste. E as pessoas comentam nos próprios posts que elas mesmas postam. Gente, é a uma... pessoa posta tá e dê entendendo? like, dá Então like eu pra ela entendo. mesma. Eu não Maravilhoso. curto meu post, eu espero alguém curtir pra dar mais uma e dar Pra de não novo. aparecer que só você Eu curtindo. tenho um pouco de pena, assim, porque lógico, a pessoa pode ter opinião. Eu não tenho pena de quem não gosta de mim. Isso aí, lógico, a pessoa pode não gostar. A gente tem que ter gente que não goste pra o que gostar fazer sentido e valorizar. Mas a pessoa que ataca, que se dá o trabalho. Porque pensa, você vai lá no UOL. A pessoa que comenta o UOL lá nas matérias, ela precisa se cadastrar. Caraca, é mesmo. Quando foi a última vez que você teve tempo de se cadastrar no UOL
pra ir numa matéria e comentar na matéria um negócio. Dá sua opinião. É uma pessoa que tem tanto tempo, é uma pessoa que não tem nada pra fazer da vida, é uma total. pessoa que precisa. E ao mesmo tempo, ela precisa falar, ela precisa botar pra fora, ela precisa vomitar isso. As pessoas, você já viu aquele comentário da Terra Plana no Netflix? São pessoas sozinhas e tristes que acham um grupo. Se o grupo é Terra Plana, tudo bem, pelo menos eu faço parte do Parte grupo. de alguma coisa. Que olha pra mim e integrado. fala, é incrível, você é legal mesmo, é isso mesmo. Então, os haters, no fim das contas, não tô falando o gabinete do ódio, de gente que se articula pra destruir uma vida. Aí é outra coisa, porque daí é crime, aí é gente má. Tô falando assim, da pessoa que vai lá e fala, odeio você, não gostei. Ela só queria um abraço. Um abraço quentinho. Ela queria um abraço quentinho. Imagina essa pessoa chegando, manda essa parada, chega no jantar. Cláudio, acabei com o Fábio hoje, tu não sabe o que eu escrevi pra ele. É um pouco Eu isso. deixei de seguir ele, agora ele vai ficar com um seguidor amigo. E no fim, a pessoa nem deixa de seguir. Ela não quer deixar de Nem- seguir porque ela quer Ela ficar fica meia espalhando hora. Ela ódio fica meia dela. hora, daqui a pouco ela volta a te seguir. Ela Quando se manda um arrepende. e-mail, né? É muito volta. louco isso. O Caruso falava isso do pessoal que reclamava do Zorra, a pessoa falava, eu odeio o Zorra, aquele quadro assim, que tem aquela pessoa assim, cara, se você odeia, por que você assiste? sabe Você sabe mas todo é o quadro. vários Se eu Sabendo odeio dessa. uma coisa, eu não fico vendo. Eu não tomo café, então eu não fico tomando café todo dia, falando, olha como eu odeio café. Tomei hoje um copão de Esse é meu café. protesto. Entendeu? Tomo café pra lembrar que eu odeio café. É um pouco isso. Então, assim, a verdade é que a maioria dos haters, eles querem ser notados. Eles estão ali, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Se você vai lá e fala, oi, tudo bem, como é que você tá? Ele se desmancha imediatamente. Imediatamente. Olha. Uau. Inclusive o hater que tá começando a falar mal agora, ele tá olhando, vendo, aí o Fábio fala... Não, mas tem Ele isso. lembrou de mim. Volta e meia em live, Ô, filha da que entram uns... Quando entram uns haters ali na live, eu não falo deles e nem falo mal, eu só falo assim, poxa, é porque tem muita gente sozinha que quer falar mal. Elas vão embora, elas somem, elas Olha. param de falar. Constrangidos. Eles ficam constrangidinhos. Um repelente de Porque a gente. verdade é isso. Porque pra você odiar uma pessoa, realmente, ela tem que ter te feito um mal mesmo, na Exato. real. Exatamente. Só porque a pessoa... É isso. Eu odeio o Flamengo. Tá, mas as pessoas são Flamengo. Tem gente que é Botafogo, tem gente que é VAR. E aí você odeia? Não, você odeia quem bateu na sua avó. Aí você odeia porque essa pessoa... Mas quem é o Flamengo? É isso, assim. Eu voto em não sei quem. Pois é. E o outro vota em outro. É isso aí. E é assim que é, um pouco. Agora você fala assim, eu voto no Hitler. Opa, aí temos um problema. Que aí você é mau. Aí você é um louco de pedra, né? Então aí que é o negócio. Não sei nem como começar nessa insignificância que eu me senti agora. Somos todos. Você que se esconde nas áreas, vamos dizer assim. Microfone. Essa parada eu vou aqui, tá precisar, eu vou precisar ler, Fala ler. Não, é porque agora já tá fazendo parte. Eu ia falar o que você ia preferir ser se fosse só uma coisa, mas isso é um monte de coisa. É roteirista, comediante, produtor, ator, diretor, apresentador. Você quer ser radialista também? Você quer dominar o mundo? Eu tenho vontade de ter um programa de rádio. Olha. Tranca a porta aí, gente. Mas agora... Já entrou. É a vaca do B. Não, mas qual... Tipo, também isso, mas qual que... Ó, toma Radialista ainda não tem essa experiência totalmente, porque Claro, vai não, começar, nunca mas tem, nem tem. você tem que escolher só uma coisa pra ser... Teatro, Teatro. fazer teatro. né, Me cara? apresentar ao Ator, vivo. ator. Infantil, né? Tô brincando. Agora, radialista quer? Me apresentar ao vivo pra pessoas fazendo comédia é maravilhoso. A resposta imediata das muito bom. pessoas é muito legal. E eu percebi isso muito agora fazendo pós-pandemia. Porque eu sempre gostei muito, assim. Mas agora, vendo as pessoas rirem... Opa! Tocou. Tocou! Tocou. Beleza, a gente já sabe que é teatro, mas a campanha toca e a gente troca a bem. resposta. Bronstein, sempre perto de você. Troca. Então, Alice, por favor, sem mais delongas, faça a pergunta direta novamente, que agora a gente vai fazer o jogo do troca, Tá Fábio. bom, vamos lá. Então, você vai trocar as suas respostas. Perfeito. Se você pudesse escolher uma profissão só entre todas as suas, qual que você preferiria? Qual você escolheria? Ator. Apresentador. Eu começaria uma nova profissão como gari. Você quer saber? Eu viraria mendigo. Eu acho que é o ideal. Porque pelo menos, na verdade, eu vou te falar, eu largaria tudo e viajaria pelo mundo. Eu acho que eu continuaria viajando pelo mundo. Eu fiquei agora tentado a viajar pelo mundo. Cegaria ultimamente estava sendo bom, né? Cegaria, você tá comendo, deu festa de Não é? amor, levou para. E se fosse jogando, se você fosse pro lado do drama? Do drama. Que tipo de
produto você faria no drama? Eu ia fazer novela. Com certeza. Achei que era pra trocar. Eu também achei. Eu jurava. Novela, que eu não ia. Eu vou trocar o Douglas, só um minuto. Não, peraí. Eu faria novela. Eu faria filmes cabeças de diretores que me botassem nus, melecados em gosmas pra ganhar prêmios. Eu Muda isso faria rápido. filmes mudos. Eu fosse fazer drama, eu viria o drama da vida real, que é ser brasileiro no país de hoje. Já entendi. Não, mas eu tinha pergunta. Vai lá. Vai lá. Mas já acabou? Não. Não, é porque ele fechou lá, mas vai ser. Tudo bem, sei lá, né? Eu queria perguntar. Agora eu meio que perdi a graça, assim. Me senti meio Mas é a desconfortável. pergunta do troca ainda. Não, pode ser. vai, tá. Pode ser. Não, eu queria perguntar, assim, dessa questão de viagem. Qual lugar que você foi que você Perfeito. gosta bastante, assim? Eu gosto muito da África. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu gosto muito de Portugal. Eu gosto muito de ir pro Japão. Eu gosto muito de ficar pelo Brasil, sabia? Se eu posso, eu faço só Rio-São Paulo. Engraçado. Esse foi o Troca com Fábio Porchat. Palmas para Fábio. Muito bom. Eu tava no delay que eu esqueci de pedir pro Presuntinho soltar a vinheta do jogo do Troca. Não, já é o Já 10º estamos programa. 5 mil reais na vinheta e eu esqueço. Agora, Fábio, deixa eu te perguntar. A gente sempre faz uma pergunta pra todo mundo que vem aqui, que é qual é o limite do humor. Mas pra você eu vou fazer diferente. Pra você eu vou fazer diferente. Você se limita no seu humor pensando em público, em audiência? Sim. Ou não? Eu acho que existe um limite de cada um, que é assim, até onde, que tipo de piada você gosta de fazer e quer fazer. E tem outra coisa, que público é esse que você tá fazendo? Se eu tô fazendo se eu tô num spa, com pessoas ali que estão querendo emagrecer, ficarem mais saudáveis, e eu faço uma piada de que todo o gordo é escroto, sei lá, as pessoas ali podem se ofender comigo. Agora, se eu tô num ambiente de teatro aberto, que tá todo mundo ali, podem rir e tal. A gente vai aprendendo coisas, a gente vai entendendo. Eu acho que o que mudou muito é o olhar, o foco em quem a gente bate. Qual que é o grande problema de hoje em dia? O humor, ele sempre bateu nos extremos. Então, você batia na pessoa muito gorda ou na pessoa muito magra. A pessoa padrão não tem graça. Né? A pessoa muito alta, a gente ri. A pessoa muito baixinha, a gente dá risada. A pessoa que tem 1,75 m não tem a menor graça. Então, é um pouco isso. Só que, na vida, de um modo geral, os extremos também sempre foram muito atacados. O gordo sempre foi muito sacaneado. E uma coisa é brincar. Outra coisa, pessoas que apanham por conta disso. Se matam, se cortam e tal. O anão sempre foi muito sacaneado, mas ele também sempre se ferrou muito. Ele tem um tipo de deficiência ali, nem sei se fala deficiência mais, mas ele tem um tipo de limitação ali que o impede. Então, a partir do momento que essas pessoas ainda não têm direitos, essas pessoas ainda não atingem lugares, ficar só sacaneando essas pessoas é quase injusto. Porque você pensa... E eu sou a favor de sacanear todo mundo, de brincar com tudo. Então assim, mas não pode fazer piada com anão? Lógico que pode fazer piada com todo mundo. Com preto, com branco, com mulher, com gay, com anão, com alto, com baixo, com todo mundo. Pode fazer. O problema é que só se fazia piada com preto. E aí você pensa, mas não faz piada... Não, mas não posso fazer piada com preto. Vamos fazer o seguinte, vamos passar os próximos 100 anos fazendo só piada com branco, aí quando a gente equilibrar, a gente brinca de novo. Entendeu? É um pouco isso, Vamos empatar assim. primeiro. Não pode fazer Tentar. piada. Não, faz então 10 com branco, aí depois a gente vê a sua com preto e a gente entende um pouco melhor. E ao mesmo tempo, uma coisa é piada, outra coisa é crime. Então ainda tem isso. Uma coisa é você fazer uma piada, outra coisa é você disseminar ódio, violência, segregação, intolerância, racismo. Aí é um outro negócio muito louco, que a gente via como piada, que se via como piada. As pessoas riam. Quando a gente fala assim, racismo não tem graça. Não, tinha muitas. As pessoas riam pra caramba, as pessoas faziam. Então as coisas horríveis têm graça. Essa que é a grande questão. Mas eu acho que isso que é o mágico da sociedade, do ser humano. Porque se fosse tão fácil assim, o que é ruim não tem graça, o que é bom tem, a gente não tinha problema nenhum. O negócio todo é mundo que faria a mesma piada. Exato. Tudo é muito engraçado. As coisas horríveis. Uma senhora tá andando na rua, ela tropeça e cai, a gente ri. A senhora pode ter quebrado o joelho, ela pode ter se machucado, ela pode ter ferrado. Por isso que o riso tem uma coisa tão potente e poderosa. Pedro Cardoso falou isso pra mim numa entrevista, que eu achei impressionante. Ele falou, o riso é antes de qualquer tipo de consciência social.
A gente ri antes de... Tanto é que muitas vezes a gente ri e segura o riso, como a Alice fez agora. A gente fala, já não pode rir disso. Eu imaginei a velha caindo. Não tem como, né? O riso sai de você antes de você raciocinar. Antes de você pensar, você ri. Ou seja, o riso é quase que um golfo que sai de você, de dentro de você. O que é muito legal, muito gostoso, porque é muito genuíno. Mas, ao mesmo tempo, somos seres racionais e inteligentes, dizem. Então, a gente pode, inteligentemente, bloquear e barrar voluntariamente algumas coisas que são observações preconceituosas. Eu acho que qual que é a graça, assim, pode fazer toda a piada? Pode, enquanto não for crime, logicamente, pode fazer toda a piada. Agora, então, de todas as piadas que tem no mundo, você quer escolher fazer a piada que vai fazer o preto se sentir pior? É isso. De Pra todas quê, as né? piadas do universo, você quer escolher uma piada que muito vai fazer cômodo, a mulher se fuder. Sabe assim? Então, poxa, vamos escolher outras piadas, então? Vamos ter o trabalho atacar de outras melhorar, pessoas né, o e nosso repertório, né? eu Dá acho trabalho, que, mas dá pra agregar. Tem um monte de piada com mulher, com gay, com preto, com nordestino, que dá pra fazer e que é divertido, que eles também riem, que também é legal. E vai ter gente que não gosta, vai ter, mas dá pra incluir. O negócio é que não era assim, não funcionava dessa forma. Então eu acho que a gente pode olhar por esse caminho. Então eu, Fábio, tento, acho que consigo fazer piadas de todos os tipos, de todos os aspectos, e batendo em quem eu acho que merece apanhar e que talvez nunca tenha apanhado. A gente sempre bateu, é isso, é sempre Um hétero branco de 1,75. Pois é, exatamente. É. Vamos rir desse cara. Vamos. Por que não? Quando a gente ri o suficiente disso, talvez a gente possa voltar a rir do gay, entendeu? Mas o rir do gay é o quê? É a rir daquela piada. Então eu vejo muito comediante falar assim, mas o Mussum fazia essa piada nos Trapalhões. Caraca, o Mussum fazia em 1975. Exatamente. Quer dizer, você quer em 2022 fazer a piada que o Mussum fazia? Mas acho que nem o Mussum quer que você faça essa piada. O Mussum quer que você faça outra. Ele já fez essa. E analisa. E também acho, não adianta você olhar hoje a piada que o Costinha fazia e falar, era homofóbico. Gente, era um outro mundo. Era um outro outro contexto, lugar, era outro exatamente. lugar. É claro que era. É claro que tinha um monte de piada. Então vamos todos nos atirar da ponte, porque todo mundo fez na infância piadas homofóbicas, ou machistas, ou racistas, ou piadas horríveis. A gente tem que aprender com isso. E acho que essa é uma grande questão de hoje em dia, deste mundo que estamos vivendo, que é não poder errar. A gente não pode mais errar. Isso. E esse é um problema grave. Pra mim, esse é o maior problema de todos. Porque errar, como diz o ditado, errar é humano. É errando que se aprende, né? É errar uma vez, tudo bem. A gente não pode mais errar. E a gente só evolui errando. Ninguém chegou bem até o final. Não, acertei tudo. Na vida inteira eu só mandei bem. Aí chegando, não, você erra, você toma decisões erradas, você faz coisas equivocadas, você toma decisões péssimas que prejudicam outras. Mais uma vez, não estou aqui dizendo crimes. Não estou dizendo, eu fiz um erro, matei alguém. Bom, isso não é exatamente um erro. Assassinei a Mas na facadas. próxima eu não mato mais, não tem como. Empurrei a velhinha que Não caiu. é esse tipo de coisa. Mas talvez ter opiniões erradas e equivocadas seja importante. Ignorantes, né? Ignorantes. A gente É. precisa aprender. A gente precisa falar coisas. Só que hoje em dia, com rede social, eu faço uma pessoa desconhecida, que ninguém sabe, faz um comentário torto. Eu não tô nem dizendo, mais uma vez, uma coisa gravíssima. Eu tô dizendo, o cara fala, denegrir. Não pode falar denegrir. É racista denegrir. Quando vê, o cara tá na capa do UOL falando denegrir. As pessoas são racistas. A pessoa toma um susto da vida dela. Eu acho que, inclusive, esse tipo de lugar é que tá levando as pessoas pra extrema direita. Por quê? Você começa a não poder falar uma coisinha ou outra. É claro que a gente sabe que existe o racismo estrutural e que ele está na gente e que todos nós temos isso em nós. E precisamos o tempo todo sermos vigias disso para não cometer pequenas coisas. Isso. Agora, por exemplo, denegrir. Criado mudo. Criado mudo é uma expressão racista, porque a gente estava falando do escravo que ficava ali do lado, então tinha outro escravo que era aquele lugar. O apoiador criado mudo vem daí. A pessoa não sabe disso. Quem sabe disso? Tem 5% da população que sabe disso. Então a pessoa que fala criado mudo, ela não precisa ser atacada. Se você falar, isso é racista, você tá sendo racista. Essa pessoa vai correr de você. Ela vai embora de você. E quem é que vai receber ela de braços abertos? A pessoa que fala isso tudo é mimimi. Isso tudo é uma bobagem. Verdade. E aí isso vai se misturar com um sentimento racista mesmo, de que minha empregada sentou na minha mesa. Aí já começa a ficar perigoso. Mas aí quem acolhe ela é a mesma pessoa. Que tá lá, tudo mimimi. Essas empregadas estão indo pra Disney. Agora, aí começa a ir todo mundo pra esse mesmo canto. Se a gente não começar a ouvir, a
abraçar, a conversar, A a explicar. entender. É assim, explicar, assim dar que são consciência, formadas né? facções, inclusive. É isso. Quando o cara de menor delito se envolve, chega lá e ele é acolhido pelos caras de maior Exatamente. idade. Se você pegar o cara que cometeu um errinho bobo e botar na prisão com os caras que são a faculdade do crime, esse cara vai voltar muito pior. Não adianta a gente empurrar essas pessoas pro outro lado. A gente tem que dialogar, conversar Abraço. e não gritar, não querer. Outro dia alguém falou assim: eu não sei se eu sou gay, eu sou bi, eu acho que eu sou tudo. Era o Vitão falou isso. Não sei que eu sou meio tudo. E aí eu vi um cara comentando assim: olha aí, ele deslegitimando a luta dos gays. Nossa. Cara, ele não tá Meu Deus, deslegitimando Pois é, as lutas meu dos gays, Deus. ele não sabe o que ele é. É tão difícil o cara se assumir gay hoje em dia, um famoso. Talvez ele até precise passar por esse processo de ser tudo pra daqui a pouco entender que é. Ou talvez não, talvez ele seja tudo mesmo. Então, assim, você atacar, dizer que ele tá deslegitimando a luta dos LGBTQIA+, você tá mandando esse cara embora. Pois é. Você não tá Sim, trazendo tá o cara que afastando. está Não tá acolhendo. É um tiro É amigo. isso. Traz, acolhe, conversa, explica, entende. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que as pessoas estão cansadas. Eu Lógico. entendo que os gays não aguentam mais apanhar, literalmente. Eu entendo que as mulheres não aguentam mais, que os negros... Claro, é um horror. Eu tô falando aqui do alto da minha branquitude. Eu, homem hétero, branco, ser casado, e com dinheiro, sei lá. Então é muito fácil pra mim. É muito fácil pra mim. Mas desse meu alto, dessa minha alto do topo da pirâmide, eu posso dizer, se gritar, os meus hétero, branco, riquinho, vão tudo correr. É E isso. vão tudo correr pra extrema direita. Então não adianta. Dá raiva, porque a mulher não aguenta mais ganhar menos, não ter algo comando, os caras darem em cima dela. Não aguenta, eu sei, é horrível mesmo e dá vontade de gritar e partir pra cima. Mas é aquilo que um dia alguém falou. A gente Você tem parte pra cima e ainda é chamado de louca. ainda É, tem tem isso. isso. Mas é aquilo que falou, a gente tem que dar graças a Deus que as pessoas querem justiça, porque se elas quiserem É isso. vingança, a gente tá Nossa, é mesmo. Exatamente. Porque é isso, né? A verdade é O problema é essa. que as pessoas buscam muito mimimi, não vou falar o mimimi porque é chato, mas buscam muita coisa pra reclamar, ela acaba, tipo assim, ela perde um pouquinho o valor daquela batalha, né? Tipo assim, você vê, às vezes o cara fazendo tudo certo, não sei o que, o nego vai no Twitter dele, vai no Orkut do cara em 98, olha o que ele falou nesse Exato, dia aqui. ainda tem é chato, isso. o nego busca essas coisas. Mas Mas, enfim, você dentro do teu processo criativo, que você falou assim, poxa, a gente não pode errar, literalmente, até por uma pressão social a gente fica com esse negócio do erro. Você no teu processo criativo, quando cria teus textos, quando cria teus projetos, você pensa em, talvez eu não queira falar o que eu falaria, porque senão podem me Não, tem taxar, algumas podem me coisas que eu cancelar, penso, podem... isso vai me dar uma dor de cabeça. Tá. Se eu falar... Vai infernizar minha vida. O que é bom é que a necessidade é a mãe da invenção. Então, assim, muitas vezes, eu não lembro de ter deixado de fazer uma piada e ter feito uma pior por conta disso. Ao contrário, eu deixo de fazer isso e eu tento achar uma solução que seja melhor e mais engraçada. Algumas coisas isso vai me dar vai encher o saco, vai me dar um trabalho. Outras coisas são engraçadas, mas é um humor tão barra pesada que talvez eu perca a minha plateia naquele momento. E aí vai me atrapalhar o andamento daquele meu negócio. Então eu tento botar na balança como é que eu faço essa criação. Mas tem olhares. Agora, o que eu acho bom desse politicamente correto, sei lá, é só porque a gente parou pra pensar sobre aquilo que a gente tá fazendo. Porque antigamente a desculpa do comediante era o quê? Eu falei sem pensar. Nossa, eu falei ali de piada. E falar tudo sem pensar é ruim. Comer sem pensar é ruim, transar sem pensar é ruim, andar a gente tem que pensar sempre. Então falar sem pensar é péssimo. Então se eu escrevi um texto, reli o texto, percebi quais serão os pontos sensíveis ali e revi coisas, é ótimo. Melhora a minha piada. Porque é isso. Porque fala-se muito como se fosse uma censura. Não é censura. Você pode falar. Vai ter gente que vai te atacar, vai ter gente que vai encher o seu saco. Aí você tem que ver o que você vai fazer. O que eu sinto quero falar sobre isso. Esse é o assunto que eu quero falar? Então vou fazer sobre isso. Eu acho que tem piadas super, mega, hiper desagradáveis, horríveis, horripilantes. Por exemplo, o Léo Lins. O Léo Lins é um ótimo exemplo. Ele faz um tipo de humor que eu não faço, mas que eu acho legítimo. Ele passa do limite? Passa do ponto várias vezes. Eu não acho, até agora, que ele cometeu nenhum crime, tá? Mas tem piadas que eu jamais faria? Tem piadas que eu falo assim, pra que ele vai falar da mulher, mãe da menina que caiu do prédio? Pra que ele vai fazer uma piada com ela?
Mas ele tem lá o público dele, que acha é o graça humor, disso. É lá o humor dele, ele o tem que humor fazer. Então é um absurdo, por exemplo, que estão o Léo tá sendo censurado. O Léo, nos lugares que ele quer fazer peça, não estão permitindo que ele faça a peça, porque a piada dele é desagradável. Ué, não vai assistir. É isso aí. Não vai ver. Tem Mas é só piada de mau gosto. mas tem é gente que quer público, ver, né? sabe? Ele Vai ter graça gente cheia. que vai ali Lembra assistir. de piada, quando a gente contava piada? Tinha um monte de piada. Eu passei a minha infância toda contando piada da loura, piada da mulher, piada da bichinha, do preto. Eu sempre contei essa piada. Não foi proibido contar piada disso, mas ela acabou. Por que ela acabou? Porque não faz mais sentido eu contar a piada da bichinha. Quantas bichas numa Kombi, que essa nem é uma piada, mas isso é um negócio meio agressivo. Vocês vão olhar e falar, você tá louco? O que você tá falando? Então, essas piadas acabaram porque não fazia mais sentido contá-las, porque não tinha mais público pra ouvi-las e porque as pessoas ficaram constrangidas de contar, elas sumiram. Não teve nenhuma lei que proibiu essas piadas. Mais uma vez, não sendo crime e tal. A mesma coisa com o Léo Lins. Tem gente ouvindo o Léo Lins e gostando e pagando ingresso? Deixa eles lá verem o Léo Lins. Se ele não estiver incitando o ódio das pessoas... Ele assumiu uma persona e ele tá bancando a persona dele. Mas são piadas desagradáveis, piadas péssimas. Não dá. Então você não assiste, deixa o pessoal lá assistir e tá tudo bem, ele optou por fazer isso. Então eu acho que esse que é o problema e que é muito delicado. Assim, então pode tudo? Pode tudo, chama-se democracia. A democracia não é para que eu possa fazer as piadas que eu quero, é para as pessoas que eu não quero que existam possam fazer as piadas que elas quiserem. É isso, a democracia. Por isso que isso é uma evolução intelectual do ser humano, a democracia. Porque no fim das contas eu tenho que defender meu inimigo, eu tenho que defender o direito de alguém me chamar de imbecil. Ele pode me chamar de imbecil, ele não pode inventar, o Fábio é ladrão. Aí peraí, aí você tá levantando falso testemunho, aí você cai em injúria, aí você cai, sei lá, que caceta é essa. Porque daí você tá cometendo um crime. Mas se eu faço uma piada sacaneando, pô, você é tão feio que não sei o quê. Ele me chamou de feio. Chamou você de feio. Pois você tem que poder me chamar de burro, tem que poder me chamar de feio, de idiota. Tem que poder, a gente precisa ser xingado um pouquinho. Isso. É que não pode misturar com o... Então, ofensa, e virar um negócio, violência e tal. Mas a gente tem que lutar pelas pessoas falarem coisas desagradáveis. É que é muito ruim. Num mundo tão capenga, tão difícil como o nosso, eu diria, puxa, Léo, por que você tá fazendo piada com a mãe da outra que perdeu a filha e caiu do prédio? Pra que fazer essa piada? Quê? Se ele quer fazer, A gente tem a vovó. vai lá e faz. E, Fábio, assim, você que já trabalhou com nomes, assim, históricos do humor, né, cara? E hoje você já tá virando uma referência, já é uma referência. Eu né? me sinto um idoso, sabia? Eu me sinto idoso. Eu voltei a fazer stand-up agora, então no final do ano passado eu fui me apresentar nos bares, assim, aqui no Rio, em São Paulo. E aí os comediantes da nova geração, Fábio, senta aqui, Fábio. Sempre queriam que eu sentasse. Eu me sentia Dercy Gonçalves. Pega a Bibi Ferreira, senta, Bibi, senta! Eu falei, não quero sentar, traz uma água pro Fábio. Eu falei, mas não quero água. Senta, pega uma senta. negócio sempre uma coisa assim, eu tô no comedy, eu chego lá, olha o Fábio, olha esse rapaz que começou tudo. Eu falei, gente, mas comecei a ter 10 anos. Não é que eu inaugurei o humor na época da ditadura, minha gente. Era 2007, tava tranquilão. Tava bem de boa, mas tem isso que é engraçado mesmo. Fala. Não, mas é isso. E assim, quais são as suas, já que você Quer uma trabalhou com água, tanta quer gente uma legal. Não, Casaquinho, mas aqui ar, faz sentido, né? O ar tá pegando pra você. Mas assim, quais são as suas grandes referências, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, em termos de humor? Aquele cara que você fala assim, pô, esse cara daqui me inspirou, assim. Pra mim, a Santíssima Trindade é Regina Casé, Pedro Cardoso e Fernanda Torres. Eu acho eles três, assim, muito potentes, muito impressionantes. Criam, escrevem... e são três pessoas absolutamente geniais mesmo, assim. Consegui trabalhar com o Pedro na Grande Família um pouquinho, mas vê-lo ali trabalhar. Consegui trabalhar com a Regina no Esquenta. Agora falta a Fernanda Torres, que não me escapa. Então é eles três. Mas eu assisti... Eu já sei onde ela mora. Exatamente. Mas eu assistia quando era criança Escolinha do Professor Raimundo, a Escolinha do Golias, eu ria muito disso. Eu assistia Chaves também. Tudo meio escolinha também. Assistia Chaves, adorava. Eu gostava sempre... Quando começou a TV a cabo ali em 95, eu tive acesso a... Olha que velho mesmo, né? Eu tenho que sentar e tomar água, realmente. Eu comecei a assistir séries americanas, que eu nunca tinha vindo aqui.
Seinfeld, Mad About You, Mad About You é maravilhoso. Friends, como é que chamava? Não, Two and a Half Men é novo. Married with Full Children. House. Full House. Umas séries assim, muito antigas. The e tal. Nanny, News eu vi esse dia Radio, o The The Nanny. Nanny. The Nanny. Então as coisas que eu fui vendo essas séries pensando, meu Deus, que loucura, isso é engraçado, e vendo essas coisas todas. Então isso também me moldou. Eu assistia a filmes do... Oh, meu Deus do céu, eu podia falar agora o nome. Do Mel Brooks. Então Putz, eu via maravilhoso. muito a história do mundo, eu assisti acho que umas 100 vezes, rindo muito daquilo. O Monty Python era uma coisa que eu acompanhava os filmes, eu não chegava às séries pra mim, então eu via o Cálice Sagrado e a Vida de Brian, logicamente. Lógico. Então eu assisti tudo muito assim. E lia Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, eu adorava, achava muito engraçado, muito fácil de ler, no melhor sentido de todos. E Os Normais foi o que mudou minha vida, foi o que eu resolvi, foi o que eu assisti. Então eu lembro a primeira vez que eu vi Sai de Baixo. Eu lembro que eu cheguei na escola e falei, vocês viram ontem o que... Porque não tinha internet, né? Vocês viram o que Tinha que passou esperar o dia ontem, seguinte depois pra do falar. Fantástico? O pessoal, não. Cara, é um negócio muito engraçado, porque é um teatro, mas é Cara, televisão. deu uma aquilo, sensação que eu tive a nossa. primeira vez que eu vi. Cara, os caras estão falando teatro, mas o teatro tá na televisão, as que pessoas... isso? E eles são Gente, engraçados, eles falam umas coisas. Ah, vê domingo que vem. Aí eu me lembro de se esperando no outro Esperando, domingo. eu anotava Você piada, você das foi falas da na- Magda, eu amava. Você aquela- foi assistir mesmo lá, Não fui, Não foi sabe com a por mãe quê? e Porque eu papai? era menor de idade. Eu falei pro achei papai, que você tinha falei, eu ido queria na- muito assistir Sai de Baixo. Ele era amigo do Luiz Gustavo, e aí ele conseguiu com o Luiz Gustavo entradas pra ir assistir lá no Procopio Ferreira. Mas eu não podia, que eu tinha 16. Ah, Mas nem acompanhado? Não. Mas Nada, votar não podia. pode. Aí eu não fui. Eu lembro, foi todo mundo que nem queria ir. Ah. E eu esperando em casa, quando eles voltaram. E aí? Foi legal? Aí eu lembro da Cris, minha irmã, falando, foi. Eles Foi. fizeram um não sei o quê. É, tudo bem assim. Pra eles era normal. E eu tenho a você? experiência da minha vida. Meu Deus do céu, que maravilhoso. Então, mas eu sempre assisti muita comédia, assim. Quando eu fui descobrir o stand-up, então eu comecei a assistir muito stand-up. Mas isso, meus filhos, na época antes da internet, Era tudo não dava pra ver as coisas. Falar um pouquinho sobre aposentadoria. Eu agora. pegava a revistinha da NET e eu ia marcando os filmes que ia passar, a data que ia passar, menina, pra assistir os filmes e as o coisas. guia. Guia de programação, cara. Guia Next. da Hoje TV. facilita porque você tem acesso à série Verdade. tailandesa que Pegava passa o endereço lá. das páginas amarelas, tipo, E a- T9, Maia Direita, na Rua Conceição. Esse é o guia, né? Que Aproveitar o gancho. E Vai. hoje em dia? O que eu gosto de hoje em dia? Ah, bom. Aí hoje em dia, enfim, até esses três continuam hoje em dia, né? A minha tríplice coroa continua. Mas aí agora eu sou amigo de gente que eu admiro muito, que eu acho muito engraçado. Eu dou muita risada com o Adnet. O Adnet imitando. O Adnet tem coisas brilhantes ali, falando de política e coisas que ele posta, né? O Adnet fazendo tosco não há é imbatível. O Adnet na casa dele, com uma peruca, uma câmera na mão e um cavalinho do Fantástico, ele é o MacGyver da comédia. O Adnet ele com um chiclete, um clipes e uma unha cortada. Agora explica ele pra foge. nova geração quem O é que que MacGyver. Ele é o James Bond da época, o MacGyver. A Dinê, a gente espera aqui. Ele Ô, vem, ele vem. Fábio, agora eu entendi porque o pessoal, quando você chegava nos comedies, dava água e mandava sentar, porque eu ia te perguntar quem é o Fábio fora da cena, se é o que senta e toma uma água com uma meia no pé, ou se é o Fábio que vai pro churrascão. Mas eu acho que você já respondeu, né? Eu vou pro churrascão. Claro. Eu sou muito caseiro, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ver minhas séries, assistir minhas coisas todas. Mas eu gosto de gente, eu gosto de me... Como eu gosto de viajar, eu gosto de viver experiências, assim. Sim. Então eu gosto de me filtrar, de ir no meio da confusão e tal. Mas... eu tendo como ir embora, eu acho Tá. ótimo ir. É isso, não tá ali, ó. Posso fugir, posso... Podendo fugir e ir embora. Saída de eu incêndio vou. é onde? Já chega perguntando, qual é o mapa de saída de incêndio aqui? Tem uma coisa que, lógico, assim, porque agora sou uma pessoa conhecida, as pessoas vêm muito falar comigo, as pessoas perdem a espontaneidade delas. As pessoas se tornam um pouco menos interessantes, porque elas viram muito... É porque elas já Folclórico, sabem de tudo de você e você nunca vê essa pessoa na sua vida. E eu não consigo ver a pessoa no estado natural dela. Entendeu? É como se eu estivesse vendo a pessoa. É como se eu estivesse vendo o leão no zoológico. Não é o leão. Entendeu? Eu quero ver o leão lá dentro, na savana. E é mais difícil ver na savana. E quando eu viajo, eu consigo ver o leão na savana. Isso ajuda muito também. É bom. Isso facilita muito. Mas eu não sou muito de sair, então eu não sou de balada.
Eu nem sei, eu até falo sempre brincando pra minha mulher, eu falo assim, hoje eu vou na Melt com as mulheres lá. Ela fala, nem existe Nem a tem mais Melt. Melt Eu mais. falo, hoje eu vou pegar gente na 00. Nem- Que 00? Você tá louco? Porque eu nem sei mais pra onde Fábio, que você vai vai. descer e vai na farmácia. Que eu sei. É isso, eu falo isso. Então, no fim das contas, assim, eu gosto de comer, então eu gosto de sair pra jantar, gosto de ir no barzinho. Eu sempre fui essa pessoa. Desde adolescente, eu gostava de ir no barzinho com os amigos. Eu não ia pra pegação, porque eu não pegava ninguém e porque era balada, música alta, que eu odiava, com bebida cara, com gente. Eu não conseguia falar direito. Saía rouco, né? Pra tentar falar com duas pessoas. Exatamente. Horrível. Pra mim, hoje, rouco acabou. Eu não posso ficar rouco, né? Então, eu tô, nesse caso, eu fico mais em casa mesmo. Tá vendo? Mas você tava falando de mais alguém? Só pra não deixar passar, eu falei do Adnet. Eu acho o Paulo Vieira hoje um nome de Maravilhoso destaque também. absoluto. É um cara inteligentíssimo, Espontâneo engraçado, espontâneo, rápido, inteligente. É um cara impressionante, então acho que vale. Rafael Portugal, ele é muito engraçado, a cara dele é divertidíssima, Gente. ele é um imbecil, né? Rápido, Cuidado, né, também. Nossa, imbecil. maravilhoso. Ele é ótimo, assim, então é realmente um cara muito potente, eu acho isso também. O xingar é elogio. Tem uma menina que fica mandando tema pra gente. Eu falo, Ah, cara, essa ela é menina maravilhosa. é eu mesma, eu, Carol, não sei o quê. Ela é muito escrota, ela manda as melhores coisas. Eu falo, cara, que menina escrota. Tipo, é maravilhosa. Sugestões, assim. O Rafael Portugal loucas. é tipo um imbecil, é maravilhoso. Entendeu? É bom. Xingar é bom. Carol, euzinha, eu mesma, não sei o quê. Carol, é bom ser escrota. Eu tenho medo de receber um cartão de Natal da família Porchat. Seu escroto de bosta! merda. Tomar no cu. Mas tem gente muito engraçada, assim. Eu acho que tem uma... a minha sorte é que a geração nova ainda não descobriu um tipo de humor tão diferente a ponto de eu não fazer ideia do que se trata. Talvez o TikTok seja o mais novo. Sim. E o que eu não faço pra mim é assim, é como se eu estivesse andando em Mercúrio. Eu não sei o que é aquilo, do que se trata. Mas ainda assim, não tem exatamente nada lá que seja muito louco, assim, que mude muito a ponto de eu olhar e falar o que é isso. O eixo. Tá. Muda tanto o eixo. Mas existe essa teoria de que a cada 20 anos o humor dá uma guinada. Se você for ver isso, era Chico Anísio e Jô Soares. 20 anos depois era TV Pirata. 20 anos depois era Tu tá na metade do caminho, hein? Não, Aproveita. o Caceta era junto com TV Caceta Pirata. foi TV Pirata, Aí né? vem Porta 80, dos 90. Fundos. Isso. Então falta aí uns 5 anos. Porque mesmo que surgiu, por exemplo, o Whindersson surgiu, mas ele faz stand-up. Não é uma Ele era um outra youtuber. linguagem, né? Aham. Tudo bem, assim, é engraçado, o Whindersson é ótimo e tal, mas não é uma coisa louca, assim. Se você for ver com o Chico e o Jô, faziam personagens e bordão. Aí vem o TV Pirata, que são atores de teatro que fazem naturalista uma coisa de crítica. O Cacete e Planeta, que não são atores e fazem negócio aí. Aí depois vem o Porta dos Fundos, que é o contrário. É o humor do dia a dia, do cotidiano, sem nenhum tipo de exagero. A gente falando... Então, o humor foi tomando outros caras, outros rumos. E ele tá pra mudar. Sim. O Porta dos Fundos é de 2012, então você vem ali de 2010 pra 12. Então a gente tá aí há 5 anos de... Nesse momento, tudo que foi feito de 10 até agora já impactou as pessoas, esse jovem que vai ser comediante, e agora ele vai pegar isso, TikTok, com stand-up, com YouTube, com o que ele viu na TV, com Porta dos Fundos, misturar e vai virar uma coisa daqui uns 6 anos. Que coisa é essa? Ainda não sei, graças a Deus, porque eu continuo fazendo as minhas coisas e estou feliz com elas. Muito bom. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Na verdade, também é uma curiosidade. Você vai... Próxima viagem sozinho, né? Copa do Mundo sozinho. Não. Copa sozinho, mas viagem de descanso, porque você também vai acabar fazendo um trabalhinho lá, não sei o quê. Sim. Mas Antártida. É verdade. A sensação que eu tenho é como se fosse a primeira vez. Você vai acordar no navio e ter aquela vista linda, maravilhosa. É isso? Por que essa escolha? Porque tipo, não, porque eu já visitei o mundo inteiro sobre isso. Essa escolha. Sobrou isso. É uma é coisa do ótimo. War, falou, é o último país. Faltou ver pinguim in natura. Acabei Quebrou o ar War. lá em casa. Faltou ver Pinguim Natura mesmo, então eu vou fazer Antártida junto com Patagônia, que é uma viagem que eu nunca tinha feito. Mas é uma mistura de já fui para 56 países, e então vão me sobrando menos países mesmo, e me deram essa viagem. Sua galera que me deu essa Vai viagem. ser tipo Lúcia, assim, se acordar no barco e ver aquela coisa linda? Não, na verdade, isso que os eu- 2 primeiros dias são passando pelo
Estreito de... Não é Bering, não. Bering, não, Não, é Magalhães. Bells, Balls, Blooms, que diz que balança pra caceta, pra depois, daqui 3 dias, então, acordar no lugar, olhar e ter Antártida na sua frente. Aí você vê leão marinho que pesa 3 toneladas. Eita. Uau. Eu nem Daí sabia você vê um pesava in natura tanto, mesmo. um E a galera elefante gosta de marinho. você, né? Vamos mandar uma viagem pro Fábio, vamos mandar pra Antártida. É o viagem que eu ganhei, eu fui pra Maricá. Mas eu gostei Eu adorei. Deve de ser ter lindo. isso aí, deve ser impressionante. Deve ser mas brabo. essa coisa de também ir sozinho é bom também. É o silêncio, não vai Faz ter uma gritaria. diferença. Eu gosto de viajar sozinho. Eu gosto de Duvido fazer que você coisa encontra sozinho. muita gente que te conhece, vai querer ficar puxando muito assunto. Muito difícil. E é difícil eu estar Sei sozinho. não. Eu tô sempre Olá. com gente, eu tô sempre rodeado de gente. E mesmo quando eu tenho um tempo livre, eu dou um jeito de trazer gente. Mesmo férias, eu levo a família, levo amigos. Eu vou, que eu vou pra Portugal. Aí eu chamo, minha irmã mora lá, tenho amigos de infância, amigos de escola. Então eu tô sempre com gente. É muito difícil estar sozinho. Então estar sozinho mesmo, eu vou estar lá. E é uma onda. Quando eu fui pra Etiópia, eu fui sozinho. Aí assim, você deixa um pouco... Né? um alívio um pouco. Eu não vou nem perguntar então Agora qual a próxima imagino- viagem em família. Vou Imagina deixar. você fazendo toda essa... Imagina você fazendo toda essa viagem, chegando lá, vendo o horizonte, daqui a pouco chega uma voz e fala... Fábio? Não, mas... Lá é mais Na provável. Antártida? Não, lá é Aí, mais provável o sacanagem. Olaf. Mas deve acontecer e não tem problema nenhum, tá tudo certo. As pessoas não são... elas conversam ali, mas elas entendem que Não você também são tá de agressivas. férias. Tá de férias, Elas vêm falar e eu puxo muito assunto. Eu tava... Onde é que eu tava? Tava no Peru. Aí eu tava jantando, então eu e minha mulher no Peru, a gente ali, bonitinho, em Cusco, jantando na nossa frente, tinha uma mesa com 2 brasileiros, um casal com 2 crianças. E aí o casal, poxa, podemos tirar uma foto, qual é o seu trabalho? Claro, tira foto. Aí eu começo a puxar assunto, vocês são da onde? O que vocês fazem? O que tá fazendo aqui? Aí daqui a pouco um jantar romântico meu da Nathalie virou, obviamente, um jantar de nós 6. E eu falando, é a criança, é a mãe falando, nossa, sabe, ele conhece o Olaf. A criança é mesmo? Eu falei, olha, se você, não sei se você é comportada. É comportada? Sou. Que eu posso conseguir que o Olaf te mande um oi. Ela é mesmo? Eu consigo que o Olaf te mande um beijo, mas aí eu preciso ver se seus pais... Pai, mãe... Eu falei, então tá bom. Aí eu pego o telefone do pai dela. Falo, então eu vou ligar pro Olaf agora. Vou pra um banheiro, gravo uma mensagem do Olaf pra mãe, né? Pra receber. Falando, que Júlia, que é o Olaf, eu gosto de abraço quentinho e tal. Falando tudo bonitinho. Aí falei da filha, da irmã dela, porque a irmã era mais velha. Tinha, sei lá, uns 10 anos. Então a irmã já sabia. E aí eu falei, oi, Júlia, que é o Olaf. Eu tô mandando um abraço. E aí fiz a voz bonitinha. Então, quando eu volto pra mesa, eu já tinha mandado a mensagem pelo WhatsApp do pai, né? Quando eu chego lá, a menina está. Que demais, cara. A menina de 10 anos, com um sorriso até aqui, o Olaf mandou um beijo pra ela. E aí, quando eu cheguei na mesa, a Nathalie falou: você não sabe a reação dela quando a mãe apertou o play. Ai, ela gente, eu tô quase chorando. Foi assim, emocionante mesmo, porque a filha aí botou de novo, a filha Ela- tava. Eu falei, o Olaf te mandou um beijo. Ela fez, mandou pra mim e pra minha irmã. E a irmã, mandou pra mim. Eu falei, mas a irmã sabe que sou eu, mas mesmo assim. E aí você vê, assim, é muito legal isso. Muito então, maneiro, no fim das cara. contas, assim, atrapalhou minha viagem? Pelo amor de Deus, foi o máximo. Essa criança ficou feliz, os pais ficaram loucos com aquilo, aquelas 2 crianças amando, e eu vivi essa experiência. No fim das contas, é um pouco isso. Ser ator, porque parece uma coisa meio assim, minha missão é levar o humor. Não, mas assim, ser ator, estou dublando, estou fazendo essas coisas que é para o público ouvir, assistir, gostar, se entreter. E o público gostar de você a ponto de querer tirar uma foto, de querer te ouvir, é porque você conseguiu chegar lá. Você falou com aquela pessoa. Você falou tão a fundo com aquela criança amor. Claro, é mérito da Disney, mas você chegou tão a falar com a pessoa que você deve isso a ela. Você deve. Não é uma missão, porque eu não acredito em dom divino. Mas assim, se eu optei por fazer as pessoas rirem, e isso me faz bem, eu quero fazer todo mundo rir pra todos sempre. Se aquela criança ama o Olaf, ela tem o direito de parar onde eu tiver e me fazer mandar uma mensagem pra ela. Ela manda em mim, ela é uma criança. Você perdeu uma hora de romantismo aquele dia, mas você deu meses de felicidade, lógico. Talvez anos de O felicidade. João pra aquela Francisco e o Douglas, a gente falando, tipo, olha, a gente foi no circo, não sei o que, tinha lá. Eu falei, olha, João Francisco, sabia que o Dino conhece o Olaf? Sabia? Então, sabia que o Dino é o Olaf vendo Frozen pela 10ª vez no dia? Sabia que o Dino é o Olaf? Ele falou assim,
Já sei porque você falou que o Dino Olaf. Porque ele imita muito parecido com o Olaf. Eu falei, não vou estragar essa fantasia agora. E eu pensei, ele vai chegar na escola e falar, o Dino Olaf. Ele falou, tipo... Não, é porque ele imita muito parecido, mas não é igual, não. Tem uma coisinha ali que muda. Eu não vou perder tempo, não, porque eu vou explicar agora, não vou perder a vinheta, porque eu vou explicar o próximo quadro que vai rolar aqui, Fabinho. Agora é o jogo do Não Me Diga. Como é que funciona? O nosso triolítico aqui vai fazer uma pergunta pra você, na verdade vai te falar frases que você não deve dizer em cenários, em lugares, Bom, beleza? tá bom. Presuntinho, sem esquecer agora, solta a vinheta. Bronstein, sempre perto de você. Não me diga. Não me diga. Então vamos lá, trio. Fábio, não me diga no set do Porta dos Fundos. O que você não diria, não pode dizer. O que você não deveria dizer? Nossa, esse sketch tá igual da parafernália. Acho que eu jamais falarei isso. Não me diga Natal em família. Em quem você votou esse ano? Fábio, não me diga na viagem com os amigos. Gente, vamos ficar hoje no hotel mais quietinho? Eu vou botar mais uma aqui. Não me diga em São Januário. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Esse foi o Não Me Diga com Fábio Porchat. Maravilha, muito bom. Fábio, a gente falando já de carreira, falando de projeto, de tanta coisa, o que te motivou a voltar pro teatro, a fazer o teu especial? Qual foi, assim, o que te deu? Falando, cara, eu preciso voltar. Agora Foi a preciso. pandemia. É mesmo? Quando eu tava já pensando em fazer um show novo, stand-up, quando que eu vou fazer? E quando eu senti, assim, que a pandemia todo mundo começou a vacinar, que a coisa começou a passar, quando virou o ano, eu falei, eu acho que isso vai ser importante fazer as pessoas darem risada de novo. Juntas. Então, juntar gente pra rir. Eu acho que a gente tá precisando rir. As pessoas passaram e estão ainda passando por esse momento político e de pandemia no país que deixou todo mundo muito triste, muito arisco, muito raivoso. E quando a gente senta pra rir junto, faz muita diferença. Você não fez aquele stand-up de carro, né? Que eu lembro que um dia a gente foi comer num restaurante, tava até o Rassum fazendo em cima de palco. Não viu? E vários Drive-in, casos, né? risada, Não, era não vi. farol e palma. buzina. E palma era buzina. Era um inferno, foi Era uma um barulheira, pesadelo, foi um horroroso pesadelo. jantar ali perto. A Foi. comida tava boa, mas é tipo, vamos rápido, sem sobremesa, come no Mac, uma sobremesa. Era um pavor. Mas eu achei que era um momento perfeito pra voltar a fazer stand-up e fazer as pessoas darem risada. E tava certo. Porque eu vejo hoje as pessoas falando, o que elas mais falam pra mim é: nossa, eu não ri assim há muito tempo. Há muito tempo que eu não ria dessa forma. E é verdade, elas não riam assim, não só porque elas amaram o show, lógico, legal e tal, mas porque elas não estavam rindo. Porque elas estão desde 2020 sem rir. Rindo sozinha em casa, rindo com o marido, rindo de desespero, assim. Forçado pra E rir. parar 1h10 da vida dela, olhar, sentar no lugar, dar risada sem parar. Eu falo que o que eu gosto desse espetáculo é a cara das pessoas quando elas saem, uma cara de vamos comer uma pizza? Pra mim, essa, assim, tá tão legal isso que eu quero, inclusive, estender isso aqui. Vamos comer uma pizza. Quando a gente sai pra comer uma pizza, é sempre bom, né? Dificilmente você fala assim, minha vida é uma merda, eu vou sair pra comer uma pizza. Geralmente a gente sai pra comer uma pizza porque é gostoso, que é divertido, que a gente tá animado, o seu time jogou, né? Então, essa cara de sair com um sorriso, as pessoas saindo, os taxistas que ficam ali em frente ao Teatro Casagrande, quando eu volto e eu pego um táxi, eles falam, pô, tu que tá fazendo a peça aí? Cara, as pessoas saem muito felizes daí, eles saem Olha rindo que muito, legal. as pessoas Que saem feedback. comentando e vão comentando a peça até a casa delas, pô. Eu falei, é mesmo? Ele não, porque quando a peça é ruim, eu ouço daqui. As pessoas falam. Então eu fico muito feliz, assim, de que esse foi um momento ótimo pra fazer as pessoas darem risada. E a ideia do Histórias do Porchat veio rápido também, porque no stand-up, às vezes, a gente fica anos, tem humorista que fica 1, 2 anos preparando Eu fiquei o texto. 6 meses escrevendo, preparando, testando, indo em barzinho, fazendo, mexendo. Estreiei em Portugal, o espetáculo ainda mexendo. Quando eu estreiei aqui em Niterói, em abril, eu ainda tava mexendo no espetáculo. Quando ele foi pra Campinas, em junho, é que ali eu já tinha 90% dele. E quando estreou no Rio, aí eu estreiei 100%. Porque é isso, no stand-up não tem ensaio, né? Então você vai improvisando, vai
vai testando, fazendo. E fazendo, não tem improviso, é tudo texto ali amarrado, e aí você vai sabendo se funciona ou não fazendo. Então, quando estreou no Rio, aí é que a coisa andou de verdade. Muito legal. Eu vou pedir pra Lua fazer a pergunta da galera das redes sociais, que mandou pra você. Lua, fala aí o que a galera das redes mandou pro Fábio. Irmã preferida. Não é jogo do troca. Sei lá. Vai, Mon. Fábio, Otávio de Maricá, ele quer saber sobre a sua experiência com dublagem, como foi fazer o Olaf, o que você deseja fazer nesse universo ainda. Ah, legal. Qual é o nome dele? Otávio. Otávio, lá da terra de Eduardo Paes, Maricá. Dublar é muito difícil, gasta muita energia, eu não sou dublador, né? Então, assim, eu arrisco, eu sou ator, eu tento dar meu jeito, assim, mas eu não fiz curso de dublagem, que aliás recomendo e quero, inclusive, fazer. Mas dublar dá muito trabalho. Você não assiste as coisas antes, você não sabe o que você vai dublar. Quando eu fui dublar o Olaf, eu não sabia o que eu ia dublar. Sabia que era Frozen, um filme da Disney que não tinha estreado. Cheguei lá, é um boneco de neve, eles explicam o sentimento e você não assiste o filme. Você só vê as cenas do Olaf em preto e branco, sem ouvir os diálogos e com a tarja na frente. Então eu ouvi a voz do original do Olaf. E era isso. Eu tinha que... A pessoa falar, o Olaf é um personagem assim... Vai lá. Muito por cima, né? Não tem uma... Muito por cima. Você não sabe a estrutura, o que tá acontecendo. Nada, você não sabe nem a história do filme. Não sabe Eles nada. contam, é a história de duas princesas, vai acontecer isso e aquilo. Pronto. Acabou. Então é muito duro, é muito difícil, assim. Mas gostei muito. Depois dublei o Angry Birds, foi muito legal. E aí... Agora dublei uma série da Prime Video, do El Presidente, o Jogo do Poder. E aí são coisas diferentes, estilos diferentes. Dublar desenho é de um jeito, uma série, um filme é de outro, assim. Então é bom. Eu quero fazer um curso de dublagem pra conseguir dublar de verdade. Obrigada. Tá, pra finalizar, Fabinho, não podia deixar você sair daqui como você termina lá o seu programa. Boa! Então vamos lá. 5 perguntinhas rapidinho, acho que você já deve ter de cabeça. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa? Ah, muito bem. Eu queria que a Ellen DeGeneres entrasse de penetra na minha festa. Ellen DeGeneres. Evento histórico que você queria ter participado? Eu queria ter visto Moisés abrir o Mar Vermelho. Porque isso ia fazer eu acreditar em tudo. Minha vida ia tomar outro rumo. Ou ele não abrisse, eu ia falar, sabia! Eu disse! Crush na infância? Débora Seco e Natália Lage eram meus 2 crushes, assim, incríveis. Palavra preferida do vocabulário português? São muitas, assim, mas população ribeirinha, eu amo condôminos, é uma palavra que eu acho excelente. Condôminos. Eu gosto muito de escangalhar, que é uma coisa que fala assim no Rio e não fala Ai, em é São tão Paulo. bonito. Quando eu cheguei aqui, me Escangalhou. apaixonei por escangalhar. Eu falei, ai, Escangalhou gente. é bom demais. Eu gosto de dar uma bifa. Bife é Não muito se bom. fala mais bifa, né? Já acabou a bifa. acabou, E gosto muito quando uma pessoa bate na outra, que ela embolachou a outra. Eu acho maravilhoso, ele também. embolachou. Aí só faltou fronha. E finaliza... Eu amo fronha. Mas é bom. Escrito na lápide. O que eu quero escrito na lápide o Deus certo é o Deus da Polinésia. Boa. Presuntinho, solta a vinheta. Bronstein, sempre perto de você. Sujeito de sorte. Fábio, pra gente encerrar o nosso Entre Risos de hoje, pra você, qual foi o momento que marcou a virada da sua vida? São alguns momentos, assim, difícil que eu posso falar uns 3 momentos? Eu acho que Claro, assim, vale. é o momento que eu fui no programa do Jô e decidi o que eu queria fazer da vida. Esse é um grande momento e que mudou tudo pra mim. Eu acho que o Porta dos Fundos foi outro momento totalmente divisor de águas na minha vida. E tô falando profissional, né? Você tá falando na vida de modo geral. Profissional, pessoal, aquilo no que fim virou. das contas, o Jô também foi pessoal. Acho que o momento que nasci foi bem determinante. Deixa eu pensar aqui desses momentos assim, e acho que um
um momento que foi uma virada muito forte também na minha vida foi o nascimento do meu afilhado, meu sobrinho. Porque eu entendi um tipo de amor que eu não sabia que se podia ter, assim. E não é nem filho, é sobrinho, meu afilhado. E de repente, quando ele tá comigo, é isso, ele vomitou em mim, eu acho fofo. Eu gosto, eu me orgulho dele ter vomitado em mim um pouco. Então teve uma coisa assim, quando eu vi meu sobrinho, e foi uma coisa desde quando a Alice me ligou e falou, tô grávida, ela tava apavorada, na hora eu não sei porque eu pensei, vai ser maravilhoso, fica tranquila, vai ser ótimo. Ela, será as pessoas? Eu falei, esquece que vai ser uma maravilha. E foi uma maravilha mesmo, ele é incrível. Não chegou na adolescência, então a gente não sabe no que vai se transformar esse Shrek. Está incrível. Está incrível, mas é um negócio muito impressionante, assim, como uma criança revitaliza o ambiente, o entorno, e como ela é um abraço quentinho no coração. Porque realmente, assim, aquele bichinho pequenininho faz com que você vire um imbecil, um idiota. Você faz tudo o que ele quiser. Ainda mais sendo tio. Outro dia ele falou uma coisa que prova que eu sou o melhor tio do mundo. Porque ele tava no shopping e falou, posso comer não sei o quê? Eu falei, pode, vamos lá, compramos. Posso comprar esse negócio? Eu falei, pode, não sei o quê. Vamos no cinema? Eu falei, vamos no cinema. Daqui a pouco ele falou assim, tia Nathalie, o Dindo não diz não pra nada pra mim, né? Alô. E eu falei, esse Não sou digo. eu. Os pais que se virem. É isso, ó. Esse foi Fábio Peso 2 Porchat. agora, peso 2. Calma. Obrigado, minha gente. Fábio, Beijos. muito obrigado. Que honra ter Valeu, você aqui. imagina. Esse foi mais um Entre Risos. Voltamos semana que vem com mais um Riso Trio. Valeu, galera. Obrigado. Acabou! Você ouviu na Rádio Globo Riso Trio. Oferecimento Bronstein. Está na hora de fazer seu check-up? O Bronstein tem as melhores condições. Responsável técnico Dr. Cristóvão Scapula Tempo Neto. CRM 5201058908. Semana que vem tamo de volta. Entenda é se deixarem, né? Rádio Globo.